Prontinho? Tá gravando. Muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao ciclo de palestras do Clube. Com muita alegria que eu estou aqui para apresentar aí para vocês o Cleiton Cabral, que é dramaturgo, poeta, publicitário, contista, e ele vai fazer hoje uma vivência deliciosa com a gente de escrita criativa. Olha que maravilha! Das belezas. Tá todo mundo aí tendo que assistir lives, aulas ao vivo e consumir todo esse conteúdo, que seja pelo menos um conteúdo delicioso, como o que o Cleiton generosamente oferece para nós nesta noite. Então, Cleiton, muito obrigada. Eu peço que todos coloquem o microfone no silencioso, o microfone desligado, tá? E os únicos dois microfones abertos, Breno, é o meu e o do Cleiton. Tá? Por aqui. Daqui a pouquinho eu fecho o meu. E aí vai ter algum momento que o Cleiton vai pedir para vocês falarem e aí vocês ligam o microfone, fiquem à vontade para ligar a câmera também, para conversar com ele. Eu acho que é importante dizer que o Clube de Realizadores é um clube de conteúdo. Toda terça-feira a gente tem uma aula e uma mentoria. E é voltado para quem quer colocar projetos, negócios na internet, né? Fazer um curso, oferecer um portal, um site, um canal. E a gente não precisa fazer isso sozinho, né? Então, por isso que a gente tem um clube. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais dessa iniciativa, eu vou colocar aqui no nosso bate-papo o site do clubederealizadores.com. Tá aí, coloquei para todo mundo, que é clubederealizadores.com mesmo. Então, acessem, dê uma olhadinha nas aulas que a gente já fez. Então, todos os membros têm acesso à biblioteca de aulas que já aconteceu e têm acesso às mentorias, enfim, às próximas aulas. É bem legal. Tem uma galera aqui que já é membro do clube, então sejam muito bem-vindos. Até dia 28 de julho, nós teremos o ciclo de palestras, tá? Do clube, que são palestras gratuitas oferecidas pelos membros. O Cleiton é o único que não é membro ainda, mas eu acredito que é uma questão de tempo. Então, aproveitem, participem. Então, toda terça-feira, geralmente às 8 da noite, hoje às 6 horas foi uma exceção, tá? Então, tem uma palestra super legal. Indiquem esse ciclo de palestras que é gratuito, né? E com profissionais excepcionais mesmo, oferecendo, compartilhando conteúdo, conhecimento para a gente, né? Então, divulguem aí o ciclo de palestras, porque tem muita gente boa e é gratuito, certo? Divulguem, 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 chamem os amigos, porque vai ser muito bom. Cleiton, é com você. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem, né? Apesar de tudo isso que a gente está vivendo, né? Inesperadamente, essa pandemia. Mas espero que estejam bem, se cuidando também e cuidando dos seus. Eu sugeri essa... Eu não digo palestra, porque dá um tom muito de tipo, eu vou falar e vocês ouvem, e para mim não é interessante. É mais interessante que a gente troque e que seja mesmo como uma vivência. E eu sugeri para o Clube de Realizadores, para a Verônica, essa vivência chamada escrita criativa, um salto na folha em branco. E para começar, eu queria que vocês pensassem, ou o que vem na cabeça de vocês quando escutam a expressão escrita criativa, literatura, ficção. Se alguém quiser ligar o microfone e dizer o que é que vem, o que essa expressão escrita criativa representa, ou parece ser algo, fique à vontade também de abrir o microfone, a gente ouve, depois você desliga o microfone e a gente continua. De boa, quem quiser, na verdade, né? Alguém gostaria de falar? Você já ouviu falar nessa expressão? Enfim, por favor, Márcia. Eu já ouvi falar, né? Na verdade, eu já tinha até buscado, enfim, pesquisando cursos, né, de escrita criativa ou oficinas literárias, né? Mas, enfim, acabou que eu sempre tive outras prioridades e eu nunca fiz. Mas a escrita criativa, para mim, fala, sempre que eu ouço
essa expressão, né, fala muito na minha alma mesmo, porque eu sei que eu tenho que escrever um livro, só que eu ainda nunca sentei para fazer isso. Uhum. É um sonho, é uma vontade, é uma coisa que bate muito forte em mim e eu preciso, em algum momento, fazer isso. Maravilha, Márcia. Alguém mais queria comentar? Eu ia te falar, Cleiton, Vera. Oi, Vera, tô te vendo. Tá. Tô Então, te para vendo. mim também, eu sou meio que nem a Márcia, né? Estou muito acostumada com texto técnico e toda vez que a gente fala em escrita criativa, eu tenho a impressão que a minha criatividade foi para o brejo, de tanto escrever texto técnico. E queria muito voltar para escrever, já escrevi assim contos, coisas, mas gostaria de voltar, mas também procurei cursos, como a Márcia falou, alguns me pareceram Uhum. interessantes, outros pouco, e no final acabei não fazendo nenhum também. Entendi. Tá. Alguém mais? Então tá. Catiane. Quando eu escuto, como leitora, né? Porque eu não sou escritora, eu gosto de escrever diário desde criança, gosto de escrever agenda, né? De escrever alguns pensamentos, mas eu não sou escritora. Como leitora, quando vem o nome assim, escrita criativa, eu penso que é você colocar no papel o que você sente, o que você pensa, mas assim, o curso, eu nunca li assim, sobre o curso, mas eu já vi sobre esses teus cursos, né? Mas eu nunca parei para ler do que se trata realmente, assim, né? O que tem no... Mas eu penso assim que é você dá organiza, ajuda a organizar esses pensamentos e você colocar de uma maneira, expressar de uma maneira mais organizada, assim, né? Mas o que você sente, né? O que você pensa. Perfeito, Catiane. Alguém mais para eu seguindo? Pronto, eu consigo. Oi. Tem só um comentário de Breno que eu achei bem interessante aqui no chat e ia sugerir que você lesse. Deixa eu abrir. Breno colocou assim: acho que escrita, no geral, carrega muito elitismo ainda. Sempre gostei de contar história, mas sinto ainda muita carga de como falar, de estética, de métrica, etc. Então, às vezes, dá um medo de compartilhar o que se escreve por causa dessa cobrança com estética. E Isaías também compartilhou com o pensamento de Catiane. Total, entendo perfeitamente, Breno. As pessoas, somos impostos a ser perfeitos, a escrever com regras, né? A gente vem de todo, tem uma academia aí por trás que meio que machuca, né, a gente. E eu costumo dizer que às vezes não é esse bicho papão todo não para escrever. Às vezes a gente precisa de uma ação para que isso aconteça. Aos poucos a gente vai falando de literatura e falando dessa escrita criativa sem precisar ir para coisa professoral. A escrita criativa em si, ela é uma expressão usada para designar toda a escrita literária, seja poema, contos, romance, texto dramático, como teatro, roteiro de cinema, tudo, né? É uma área do saber que visa essa transmissão mesmo de técnicas e de como fazer. Ou seja, qualquer pessoa pode escrever, né? O escritor não é um ser iluminado, né? Para escrever, qualquer pessoa pode treinar. É como uma pessoa que quer ser músico, é uma pessoa que quer ser guitarrista. Ela precisa pegar a guitarra, ela precisa fazer as aulas ou ver tutorial e ir tocando até se tornar um guitarrista. Como escritor também eu acredito que seja assim. Você pode se tornar assim um escritor, né? Independente do gênero, independente da pegada que você leva na sua carreira. Não sei se eu respondi um pouco, mas só para a gente ir juntando algumas pontas. Pareceu maluco, né, que a gente começou, eu nem me apresentei. Algumas pessoas me conhecem, muitos de vocês me conhecem, com certeza, mas outras não me conhecem. Mas eu não queria que fosse uma apresentação assim, até porque são 50 minutos. Em 50 minutos, uma hora, a gente não consegue abarcar tudo que é a literatura, tudo que a escrita criativa nos proporciona.
Então, eu gostaria de fazer uma apresentação diferente, né? Para a gente já ir entrando nesses meandros da criação, da criatividade, da escrita mesmo. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela e nesse momento, quando vocês se sentirem à vontade, vocês conseguem ver minha tela aí? Sim. Tá indo. Abriu para todo mundo. Se abriu para todo mundo e ninguém disse assim, para mim não abriu, eu já considero que abriu. Entendeu? Deu para entender? Tá dando certo. Tá aparecendo para vocês aí. Uhum. Para a gente começar a entrar nesse mundo ficcional, porque 50 minutos a gente só vai dar para molhar os pés, sabe? Para a gente chegar na ilha ou para a gente fazer uns mergulhos mais profundos, precisaria de mais tempo. Mas eu acho que vai ser bem gostoso a gente iniciar dessa forma. Eu gostaria que vocês respondessem, e aí dá vontade de quem quiser responder, na hora que for responder. Abre o microfone, responde, fecha o microfone. Outra pessoa, naturalmente, abre o microfone, responde e responde essas perguntas que eu vou colocar aqui, tá bom? Eu não estou vendo vocês, mas se está tudo certo, vamos seguindo. Eu queria que vocês me dissessem, eu não quero saber, meu nome é Lucas, sou publicitário, eu quero que vocês me respondam a essas perguntas, tá? O que você faz para causar uma boa impressão? A pergunta é isso. Entendam essa pergunta e quem tiver vontade de responder, responde com a frase, rapidinho, coisa rápida. Responde e desliga o microfone, tá bom? Valendo. O que você faz para causar uma boa impressão? Ando sempre cheiroso. Sorrio. Olha, sorriu. Procuro ser simpática com as pessoas. Educada. Certo. Eu também. Pega o cocô do cachorro no chão. Arrasou. Eu sorrio e quando posso abraço. Alguém mais? Sente confortável de falar? Eu procuro ouvir mais do que falar. Oi. Acho que um beijo e um abraço é fundamental. Para causar essa impressão? Exatamente. Acho bom, acho importante. Alguém mais? Ser educado. Certo. Eu gosto de ser uma pessoa bem-humorada. Cortou um pouco. Você gosta de ser uma pessoa bem-humorada? Eu causo boa impressão sendo uma pessoa bem-humorada. Sim, sim. Eu gosto Alguém também. mais? Eu gosto de ser pessoa bem-humorada. Às vezes não consigo, mas que eu tento ser simpática. Eu me vejo. O que você faz para causar uma boa impressão? Pessoal, eu peço que logo depois que vocês falem, liguem o microfone, por favor. Logo depois de falar, desligar o microfone, porque senão a gente começa a ter interferência. Bom, eu vou entender que tá de boa. Vou passar para a próxima pergunta, tá bom? Vocês já responderam o que faz para causar uma boa impressão. Agora eu gostaria que quem tivesse confortável e quisesse responder essa segunda pergunta. O que você diz para alguém quando deseja revelar algo de si? Que eu sou curiosa. Por isso eu lanço uma metralhadora giratória de perguntas. Eu falo, eu quero ter confiança em você.
Eu falo, eu falo, você pode me ouvir? Eu falo, eu sou jornalista. Eu falo, você pode conversar comigo? O que você diz para alguém quando deseja revelar algo de si? Eu não falo nada antes. Eu falo que eu sou sincera. Fala o quê, Vera? Márcia, eu sou sincera. Ah, sincera, mas sim. Eu tenho dificuldade de falar. Eu preciso de um estímulo para dizer alguma coisa sobre mim quando eu quero falar. Quando quer se revelar, né? Preciso de um estímulo. Uhum. Olha, Alguém mais? Vai depender muito do que eu quero falar e para quem e onde que eu tô. Eu tenho várias formas de falar isso, mas não tem uma em específico assim só. Uhum. Alguém mais? Eu acho que depende da pessoa para a qual a gente vai falar e o que a gente vai falar. Uhum. Mas vocês estão muito assim, fofinhos. Não tem nada assim que saia de vocês assim, para que vocês digam alguma coisa para alguém que te revela, que revela algo sobre você, alguma coisa que já aconteceu, que acontece. Alguma coisa que você pensa assim, poxa, eu digo isso para mostrar isso. Eu faço bem muito suspense. Você consegue dar um exemplo, Cleiton? Acho que não ficou muito claro para mim. Oi? Você consegue me dar um exemplo? Então, deixa eu ver um exemplo. Por exemplo, quando eu quero revelar que sou escritor para uma pessoa que eu não conheço, numa mesa de bar ou no primeiro papo, eu digo que publiquei um livro já. Por isso que eu falei, eu sou jornalista. Uhum. Ou, por exemplo, quando eu estou num trabalho novo, assim, numa empresa, e nos primeiros dias eu quero revelar quem eu sou, eu digo que moro com meu namorado. Eu não precisei dizer eu sou gay. Eu me revelo a partir do que eu digo. Ou, tipo assim, alguém tá falando alguma coisa no trabalho e eu digo, meu namorado gosta muito disso. Deu para clarear? Uhum. O que você diz para alguém quando deseja revelar algo de si? Que eu sou cozinheira. Olha aí. Eu sei cozinhar, sempre falo isso. Eu acho que eu posso dizer, então, que eu falo para as pessoas que eu gosto muito de coisas estrangeiras e que eu tenho uma ligação muito forte com a França. Olha aí. Que eu sou metade italiano. Gosto muito de ir ao teatro. Eu sou ator. Posso acrescentar que meu relacionamento está indo mal. Eu gosto muito de viajar, de conhecer lugares novos. Então você diz para as pessoas, né, que viajam. Você diz para as pessoas. Digo. Uhum. Eu digo que eu gosto de colocar as coisas em prática. Catiane, você falou que gosta de cozinhar. Você diz alguma coisa específica desse universo da culinária, por exemplo, eu sou vegana ou eu gosto de fazer comidas saudáveis? Eu digo normalmente que eu gosto da natureza e gosto de respeitar os ciclos das coisas do universo, né? Que eu respeito esse processo, que eu gosto de comprar direto com os agricultores. Então eu falo tudo isso. Então a pessoa dá para entender que eu cozinho coisas mais naturais, né? E você já se revela nisso, né? Um pouco mais. Isso aí. Alguém mais? A gente ficou um pouco nesse campo do pensamento narrativo, né? Quando eu faço essas perguntas para vocês, meio que dá um embaraço,
né, de primeira na cabeça, né? O que vou responder, o que vou dizer, são pessoas desconhecidas aqui do outro lado, né? Tem tudo isso, né? Tem essa coisa que a gente tá separado por uma tela, né? A gente não pode se tocar, a gente não vê como a pessoa está naquele momento que diz essas coisas que eu perguntei para vocês, né? A gente está muito no campo desse pensamento, né? Agora vamos para uma pergunta, a terceira e última, que é algo mais... Porque essas duas perguntas que eu fiz para vocês são muito subjetivas, né? Você fica até assim, como vou dizer isso? Como vou, né, responder essa pergunta? Fica muito no campo subjetivo. Agora eu vou fazer uma terceira pergunta que traz mais esse sentido de ação, de objetividade, tá? Pode ser que seja mais fácil depois que vocês passaram por essas duas perguntas. A pergunta é: o que te faz escrever para alguém? Eu vou tirar um pouquinho aqui da apresentação para ver vocês, tá? Socorro. Como é que... Vou voltar para minha carinha, para a gente se ver. Peraí. Eu acho que é. Voltou. Voltou? Isso. Ai, meu Deus. Isso. Pronto, gente. A gente fez aquelas duas perguntas e a terceira, vocês lembram? Coloquei lá na apresentação. O que te faz escrever para alguém? Saudade. Sentimento e dinheiro. Uhum. Saudade. Trabalho. Trabalho. Fazer um elogio. Uhum. Eu vou ler alguns por enquanto antes de vocês continuarem, eu vou ler alguns que estão aqui no bate-papo, que tem gente que está com vergonha de falar, talvez. Querer compartilhar uma emoção momentânea ou enraigada, Omar disse, né? Juliana disse: o que me faz escrever para alguém é meu sentir, minhas experiências, meu afeto. Mari disse: algo que dói, alguma situação que me causa euforia. Maria, pessoa, disse: imagino que o desejo de se comunicar, contar alguma história, emocionar, vontade de contar algo. Um iPhone disse que eu não sei quem é o iPhone. Lucas, geralmente é algo que não tenho coragem de falar. Isaías, compartilhar o que estou sentindo. Fernando, trabalho. Mari, meu microfone e o microfone estão quebrados. Poxa. Eu acredito que vai ficar gravada, não sei como é que vai... se essa conversa vai ser disponibilizada, mas a gente conversa. Giovana disse: extravasar alguma indignação. O que te faz escrever para alguém? Respondam. Desculpa. Quando eu estou com dificuldade de falar frente a frente alguma coisa, escrever é mais fácil. Uhum. Acho que a necessidade de se expressar é isso que faz a gente escrever, não só para alguém, mas para qualquer outro objetivo. Uhum. Escrever é contar eu escrevo para contar alguma coisa, ou para desabafar, mas sempre para contar alguma coisa, até mesmo desabafo. É por isso que eu escrevo. Entendi. Mari botou poder contar aquele sentimento, entender o que estou também sentindo. traz um registro no momento, né? Como é? Deu uma falhada. Escrever, ele traz um registro de um momento. Eu acho que é a forma da gente registrar uma vivência, algum acontecimento. E quando a gente sente e escreve, a gente condensa, registra, é como se a gente eternizasse aquele momento. Uhum. Alguém mais Bem, com essa pergunta? Eu penso em escrever como tensionar a realidade através da palavra. Uhum. Eu escrevo quando transborda mesmo os sentimentos, assim, porque eu prefiro falar, né? Eu prefiro estar de frente a frente, falar com as pessoas, estar mais junto. Mas, quando eu não posso isso, eu tento expressar meu sentimento através da palavra, mas para mim é muito difícil expressar meu sentimento que eu sinto. Aí eu tenho que
ou eu faço um rabisco para mim mesma, ou eu escrevo demorando 1000 anos para tentar o máximo possível colocar meu sentimento, mas é muito difícil. Uhum. Então eu vou ajudar vocês a, a escreverem alguma coisa. E eu queria propor esse exercício que eu vou colocar na tela. E digam se aparece para vocês, tá? Quando aparecer, me deem um ok e feche o microfone, por favor. Exercício 1, escolha um objeto ao seu redor, é isso? Isso. Ok. Eu peço que vocês escolham um objeto perto de vocês aí, o que vocês quiserem. Enquanto eu estou falando aqui, por enquanto, vocês estão buscando esse objeto, tá? Quando tiver todo mundo ok, a gente começa. Eu vou voltar para a carinha de vocês, tá? Vocês já entenderam aí, né? Escolher um objeto ao redor de vocês. Qualquer objeto. Não pensem muito, mas se tiver um afeto por esse objeto, pode ser uma, né? Se é um objeto que te afeta, que você gosta, massa, maravilha. Todos com objeto. Deixa eu ver se tem alguém que falou alguma coisa aqui no bate-papo por enquanto. Ok, ok, ok. Sim, sim, sim. Escolhi, escolhi, escolhi. Hanna, que bom te ter aqui também. Estamos com um objeto, não é isso? A gente vai parar 5 minutos. Não vai parar, na verdade. Vocês vão pegar aquele caderno e aquela caneta que Verônica sugeriu no começo, que todos tivessem com papel e caneta. Pode ser no computador também, que tiver no computador, mas eu queria e peço encarecidamente que seja na caneta e no papel, e que vocês não desgrudem a caneta do papel no período de 5 minutos, quando eu disser já. Não tirem a caneta do papel. Coloquem no papel assim e escrevam durante 5 minutos, sem parar. Uma dica que eu dou é: não se julguem. Apenas se joguem. E o único disparador que eu vou dizer, o único estímulo que eu vou dar é: escreva o que quiser sobre esse objeto. Fale sobre ele, fale dele, fale como ele chegou nas suas mãos. O que quiser, o que vier na cabeça, mas não pensem muito. Botou a caneta no papel, não tira do papel durante 5 minutos e escrevam, escrevam, escrevam. 6h32, 6h37, parou onde está, bota um ponto final, tá bom? Foi. Estou por aqui, 6h37 eu chego. Escrever sobre ele, o que vier. Não tire a caneta do papel. Não se julgue, apenas escreva.
Não pensem tanto, apenas se deixem levar pela caneta. Um minuto. Acabou, ponto final. Tira o lápis, a caneta do papel, parou, relaxem, não sofram. O texto é de Ai, minha mão tá vocês. doendo muito. Justamente, essa coisa de colocar um tempo para escrever é bem legal, porque você se joga nesse tempo. No tempo que você tem, poderia ser 10 minutos, poderiam ser 15 minutos. Eu coloquei 5 minutos para vocês, mas poderia ser 3 minutos e ia sair com certeza alguma coisa sobre esse objeto, certo? Todo mundo conseguiu, doeu. A cabeça. Foi difícil, foi fácil, foi tranquilo, foi angustiante. Para mim foi fácil. Uhum. Quem Só falou? doeu a mão. Foi fácil para mim. Márcia, Certo. só doeu a mão. Certo. Agora, nesse mesmo esquema, porque a gente tem pouco tempo e dá vontade de ficar 5 horas com vocês, desse texto que vocês escreveram, dê uma olhada aí, dê uma lida e selecione uma palavra ou frase, né? Palavra ou frase que chama a atenção de vocês nessa escrita, nesse fluxo, né? Que vocês fizeram. Escolha uma palavra ou uma frase que chamou a atenção para vocês no texto em si. Quem for escolhendo, por favor, liga o microfone, diz seu nome, diz o objeto que escolheu e a frase que você escolheu. Eu quem? Verônica. Diz, Verônica. O meu objeto é a minha poltrona. Certo. E eu escolhi uma frase que foi: parece que está feliz porque se reformulou, mas continua a mesma por essência e memória. Olha isso. Quem mais? Eu. Quem? Giovana. Oi, Giovana. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bom. Meu objeto foi o meu sofá. Certo. E a frase é: nesse tempo todo eu mudei e você mudou também. Interessante. Mais alguém compartilhar? Eu, Paulo. Vai, Paulo. Eu falei sobre a água que está aqui do meu lado. A água é saudável e me faz bem.
Massa. Mais alguém? Eu. Falar. Vai, Aqui, Érica? pode ser Érica. Vai. Eu escolhi uma xícara que Vai. fica do meu ladinho aqui. E a frase que me destacou para mim foi: me sinto aconchegada tendo-a por perto. Certo. Alisson. Eu escolhi o objeto, foi uma linha de bordado. Uma linha de bordado. Certo. Não sei, mas esse fio verde azulado me constrange. Pela incerteza que seu corpo algodonesco traz as minhas vistas. Você escolheu esse trecho todo, esse já é o texto todo? Não, é o trecho. Olha isso, minha gente. Ele já escreveu quase um romance. Gosto, que lindo, bonito. Quem mais? Eu. Quer compartilhar? Eu. Quem? Márcia. Vai, Márcia. O meu objeto é uma imagem de Nossa Senhora Aparecida que fica aqui na mesa da minha filha, onde eu estou agora. Aí eu escrevi: toda vez que sento para usar o computador, parece que ela está olhando para mim e me guardando. Bonito. Gente, eu vou ler aqui alguns que tá no bate-papo, certo? Breno, o objeto foi um fone de ouvido. E a frase que ele selecionou do texto todo dos 5 minutos é: quase como um escudo, me refugio de tudo que se passa ao redor. Mari escolheu um caderninho para rascunhar. A frase que ela escolheu foi: coragem para assumir o que penso, sinto e vivo. As letras têm me ajudado a entrelaçar tudo isso. Lucas escolheu a vitrola e ele selecionou a frase: com você visito outras décadas, outras épocas. Objeto lápis, Maria Pessoa. Ela diz: o lápis serve para escrever no papel e papel aceita qualquer coisa. Nossa. Hanna. Pode falar agora? Não. Deixa eu terminar de ler isso do bate-papo, que eu já abro para vocês. Tá okay. Objeto colher. Hanna, ela selecionou a frase: não entendia mais nada ao ser atravessado pela metal da colher. Forte. Silvinha, copo d'água. O texto é sobre o copo, mas eu só consigo falar da água. Esse elemento que me conecta comigo, com a vida, com a natureza, que me faz me sentir viva. Mariana, meu objeto escolhido foi um vaso azul. A frase que ela selecionou é: existem objetos que não são apenas decorações. É lembrança e história, tem amor, afeto e carinho. R. Borrichiocchi, eu não sei quem é a pessoa, o R. Objeto, cabideiro. A frase que escolheu: cada um dos objetos que carrega uma história. Bonito, nice. Ekel, não sei como diz. Ekel. O objeto é uma Budweiser, uma cerveja. Ai, queria estar tomando agora. A frase que selecionou é: você me entende sem julgar, me dá prazer sem cobrar nada em troca e aliviar qualquer dor que se precise de uma pílula. Isaías escolheu um quadro. E a frase é: ao voltar da praia, coloquei os olhos nele e me impactei. Eram olhos que me encaravam. Omar, um difusor de incenso. Quando a fumaça evola, boca abaixo, emociona saber teu carinho e reconhecimento pelo que somos. Ah, que lindo. Cauê, escolheu a cerveja que está bebendo. Flui como o sol que rompe a madrugada. Gente, vocês arrasaram muito nesse exercício. Rápido, em 5 minutos. Só que não terminou por aí. Pegou essa frase que você escolheu, ou essa palavra que você escolheu desse texto, certo? Abre aí no Google, uma aba do Google, todos. Vocês vão jogar, vou botar aqui, ó. Vou abrir aqui para vocês verem como é o exercício. Quando aparecer aí para mim, me dê um ok por áudio, por favor. Abriu. Não, tá no slide. Tá no slide. Exercício 2, já. A gente já fez, a gente já escolheu, eu nem voltei para ele, a gente já fez direto lá. A gente escolheu uma palavra ou uma frase do texto, que a gente fez em 5 minutos, e agora eu gostaria que vocês pegassem essa frase ou palavra do texto e jogassem na aba do Google.
Entenderam até aí, né? Colocou na aba do Google, bota para pesquisar essa frase ou palavra que vocês colocaram. Vou parar aqui a transmissão da tela e voltar para vocês. Pegou a frase que vocês selecionaram desse textinho, joga na aba do Google e bota para pesquisar. Só que quando vocês colocarem para pesquisar, você vai pesquisar Google Notícias, porque tem Google Imagens, tem um monte de coisinha ali em cima. Você vai colocar essa frase e vai para Google Notícias. Ok? Até aí, todo mundo entendeu? Colocou no Google Notícias, vocês vão ler rapidamente, né? Passam os olhinhos nas 3 primeiras notícias do resultado que apareceu para vocês. Os resultados que apareceram para vocês sobre essa frase ou palavra que vocês jogaram no Google Notícias. Vocês vão selecionar, vai abrir as 3 primeiras notícias relacionadas, dá uma olhada, manchete, subtítulo, dá uma lida no texto, porque o tempo urge. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada pelo menos em 2 notícias dessa pesquisa que vocês fizeram, tá? Dê uma olhada em 2 notícias a partir dessas pesquisas. Vocês escolhem uma notícia delas, uma das 2. Escolhe a que vocês querem. Deu para entender? Se alguém tiver dificuldade, me pergunta, tá? Se tiver dúvida. Dá uma lida nessas 2 notícias, a partir dessas pesquisas que vocês fizeram, e selecione uma das 2, a que vocês mais gostaram. Olha a Cora! Tudo bom, Cora? Dá uma olhada nas 2 notícias e escolhe para vocês uma. A que você mais gostou. Já escolhi. Escolheu? Sim. Quando todo mundo, a maioria te disser assim, escolhi também, dá um toque, tá? Escolhi também. Mara. Também escolhi. Fiquem apegadinhos a essa notícia aí, o que é que trata, o que é que fala, o que é que diz, a partir da palavra-chave ou da frase, do que a frase de vocês levou, o que essa frase levou você nas pesquisas do Google Notícias. Que notícia foi essa? Aí vocês deixem essa notícia aí, né? Depois que lerem. Silvinha precisou ir. Um beijo, Silvinha. Não sei se tu já saiu. Ok, posso passar para o próximo comando? Comando não. Na próxima... Comando é uma palavra muito forte. Posso passar para outra parte desse exercício? Massa. Escolhida a notícia que partiram de algo que vocês escreveram, se abrir uma aba no Google Notícias e chegamos a essa notícia aí. Não sei do que se trata, com certeza vai vir muita coisa diferente, totalmente diferente, né? Pelos objetos e pela frase, palavra escolhida. Agora vocês vão pegar essa notícia, a notícia que vocês escolheram, e vocês vão escrever um texto, também nesse esquema 5 minutinhos, que tenha alguma frase da notícia e que se misture também com esse objeto que vocês escolheram. Você pode fazer um mix entre aquele texto dos 5 minutos que vocês fizeram, pode ser a continuação dele. Vocês podem começar o texto do zero também, pegando a frase a frase ou a palavra que vocês escolheram no texto dos 5 minutos e começar o texto com ele.
Vocês podem fazer um mix, mas eu gostaria que tivesse alguma coisa daquela notícia. Algum resquício, nem que seja vocês derem uma roubadinha numa frase da matéria, alguma coisa da manchete, alguma coisa que faça sentido com essa frase. Oi? Oi. Conseguiu? Mas só que eu não estou entendendo nada, porque já pegou no meio aqui. Gente, escolham a notícia e vocês vão fazer um texto a partir agora da notícia também. A notícia também vai te afetar. Além dos 5 minutos, além do texto inicial, além daquela frase e palavra que vocês selecionaram e jogaram para chegar até essa notícia, o texto novo vai partir dessa notícia. Vocês podem utilizar o trecho que vocês selecionaram para jogar lá na pesquisa, mas também eu queria que tivesse alguma coisa desse universo da pesquisa. Mesmo que vocês não copiem, colhem alguma frase da matéria, mas tragam alguma coisa do universo da matéria para esse texto. Ficou claro? Cleiton, Oi. eu preciso dar continuidade ao texto que eu comecei ou é Se independente? quiser. Pode ser Tá. independente. Você pode começar, se quiser, com a frase, palavra que você escolheu daquele primeiro texto. No começo, no meio, no fim, onde quiser. Ou pode começar a partir da notícia que você chegou e que escolheu e ter também alguma coisa do primeiro universo. Nem que seja aquela frase que você escolheu para a notícia, entendeu? Eu vou dar 4 minutinhos. São 6h51, 6h55 a gente para o que deu para fazer para a gente compartilhar, tá bom? Até já. Se alguém tiver dúvida, me pergunte. Mas é só seguir esse fluxo. Tá? Cleiton, eu tenho uma dúvida. Diz, Flávia. O objeto que eu escolhi foi um presente. E aí eu fui Certo. escrevendo tudo que eu escrevi. Certo, nos 5 minutos. E aí essa conexão com o presente foi, na verdade, eu escrevi sobre uma associação que me causou o presente. Certo. Aí pode conectar? Será que não, com Pode. essa notícia, o que tem conexão com a notícia, só a parte que tem? Tudo pode. Você pode escolher uma palavra, uma frase desse textinho sobre o presente que você fez, jogou para a notícia, escolheu a notícia, você vai fazer um mix aí. Vai nascer outro texto a partir dessa temática, desse objeto, a partir da frase que você selecionou, e vai nascer a partir também da notícia que vocês escolheram, das 2 notícias que vocês escolheram. Tá. Tem que ter alguma coisa, é interessante que tenha alguma coisa dessa notícia, roubada ou não, frases da notícia, mas alguma coisa do universo da notícia. E do universo do objeto, do que você foi construindo em relação ao primeiro exercício. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Daqui a 2 minutinhos a gente para. Então joguem, sem se julgar. Dois minutinhos. Um minuto. Quem quiser também ir jogando o textinho que você fez, ou junto com a notícia, com o link da notícia aqui no bate-papo para a gente compartilhar, também vai fazendo, enquanto a gente lê.
1 minuto. Acabou! Eu estava vendo um filme hoje, eu não esqueci, acabei de esquecer o nome. Esqueci o nome. Qual é o nome daquele filme, Paulo André, que tu me indicou? Da menina japonesa, chinesa. É um filme que está no Netflix e tem uma passagem do filme que a menina está explicando que ouviu de uma aula de pintura, alguma coisa, que um pintor disse que você pode diferenciar um quadro bom de um quadro ótimo só com 3 pinceladas. É bem subjetivo isso, mas eu acho que a gente dá para trazer para a literatura um pouco, né? Porque é aquela coisa, o quadro tá feio, o quadro tá ruim, eu tô julgando, esse quadro tá ruim, posso destroçar essa tela, começar do zero, começar do novo e ir melhorando esse quadro. Na literatura é a mesma coisa. Esses exercícios que vocês foram fazendo e viram que é possível fazer, que é possível tirar a ideia da cabeça, que é possível colocar no papel. Mas esse trabalho de reescrever é que é interessante. Claro que vocês não vão se dar... Alguém vai achar assim, esse texto para mim tá pronto, esse textinho curtinho que eu fiz em 5 minutos, vou botar no meu Instagram com uma imagem legal, vai receber altos likes. Massa, maravilha. Mas é legal também você botar na gaveta, voltar para ele, tirar a gordura. Eu acho que eu posso pegar essa frase de cima para baixo. É o processo de reescrever que vai fazer com que você encontre seu estilo, com que o texto, você perceba que o texto está maduro, que o texto está pronto, né? Tem momentos que sim, o texto sai pronto, sim. Mas tem momentos que você pode chegar nesse exercício aí e desmembrar. Ele pode crescer, ele pode virar 2 páginas, ele pode virar 1 página, ele pode ser só isso. E você vai tirando as gorduras, enxugando e melhorando, né? Vamos compartilhar. Quem gostaria... A gente está perto do final, Vê, mas a gente teria uns 10 a 15 minutos ainda? Temos sim. Fica à vontade. Massa. Eu tenho outra live para participar, mas eu vou atrasar nela. Tá tão gostoso aqui. Como aluno, a outra que eu ia entrar. Gente, gostariam de compartilhar. Pode falar, de repente... Aqui, quem for falar, pode falar, de repente, qual é a manchete, qual era o objeto mesmo que você escolheu e o que saiu desse mix. Fiquem à vontade. Posso falar? Pode. Quem? Paulo. Paulo, estou te vendo agora. Eu vi uma matéria sobre os cuidados com a saúde dos idosos em tempo de quarentena. E na matéria fala assim, está falando de alimentação, como cuidar da alimentação, como cuidar das frutas, né? E um trechinho que eu escrevi aqui é importante ter atenção quanto à higienização de frutas e verduras que são lavadas em águas correntes e colocadas em uma solução. Fazer uma solução de vinagre com água e água sanitária, alguma coisa assim, e após essas frutas ficarem 15 minutos, ser lavado em água corrente e armazenar na geladeira. Certo, a notícia diz isso. Isso. E o exercício, você conseguiu fazer o mix, o texto, o que é que saiu? A partir dessa notícia, a partir da sua primeira frase? Aquela que eu falei, que a água é saudável, é importante e me faz bem, né? Me faz bem para a humanidade e faz bem para o mundo, né? Certo, mas você conseguiu fazer esse exercício agora de 4 minutos, um mix entre essa sua frase do primeiro exercício e a notícia? Sim, sim. Tu pode dizer? Quer compartilhar? Não, eu escrevi esse pedacinho, assim, como assim um mix? Intercalar com a frase? Esse pedaço que ele leu foi o exercício já. Já foi o exercício. Já foi o exercício, Você já pegou da notícia. Isso, exatamente. Entendi. É só para a gente tomar esse cuidado, por exemplo, como eu disse que poderia pegar alguma coisa da notícia, para não ficar parecendo que foi a notícia toda para o papel.
Eu sinto falta desse remeleixo entre o seu texto e a notícia. Se puder Então, repetir, pode ser que... A notícia fala a respeito de como cuidar da saúde dos idosos em tempo de quarentena, né? Certo. Como cuidar da alimentação, o que é preciso ser feito, né, para não ser contaminado. Né? Sim, entendi. Então, fala esse pedacinho aqui, que é importante ter atenção quanto à higienização das frutas, dos alimentos. Né? Isso na matéria. Na matéria, exatamente. Certo. E no exercício, quando você foi reescrever agora, ficou como? Agora você me confundiu. Tu conseguiu. Confundiu. Relaxa, respira, deixa decantar. Quando a gente for ouvindo os outros, tu vai percebendo como foi que meio, talvez tu se embaralhou de como fazer esse exercício. Mas não tem problema nenhum. É possível refazer, é possível voltar, mas aí tu vai entendendo, ouvindo os outros colegas e a gente vai conectando, tá bom? Ok. Outro. Oi. Pode falar? É Lúcia. Pode. Oi, Lu. Pode falar. Tudo bem. Eu falei sobre essa imagem do Padre Cícero. Certo. E dentro do que eu escrevi, eu escolhi uma frase que eu digo assim: tenho lá minha fé, não tão grande, e depois li a matéria. E na matéria eu procurei a palavra fé, eu vou explicar logo tudo. E dentro dessa matéria que saiu na Gazeta, no jornal Gazeta, e então eles falam sobre a política do governo, dos governadores e chefes de município e prefeitos, de tentarem encontrar meios para combater a contaminação do coronavírus. Então, eu juntei assim: tenho lá minha fé, não tão grande como a dos romeiros, mas não devo subestimar a fé. Fé, seja lá ela como for, do que tamanho for. Fé não se mede. Com paciência de enxadristas, eles procuram os caminhos melhores. E eu vou seguir. Era assim, a última parte. E hoje eu sinto que esse momento, espero que esse momento passe. Então, eu tenho paciência, espero uma oportunidade para que a fé chegue. Jornal à tarde, inclusive. Eu misturei aí o final. Deu uma confusão. Certo. Aí você fez um texto a partir do seu objeto e também pescando algumas coisas da notícia, não é isso? E misturei um pouco com dentro da ideia de que eles fizeram de encontrar formas de evitar a contaminação, eu volto novamente à fé que eu tenho para que essa pandemia passe o mais rápido possível, e é exatamente utilizando a frase que chama a mensagem, a manchete. A frase da manchete, que é exatamente fé, paciência, oportunidade e fé. Eu Massa. fecho isso, tá ok? Arrasou. Alguém mais? Posso falar? Flávia. Deixa a Flávia falar, que da outra vez eu não deixei. Olha só, o meu, não sei se ficou sem pé nem cabeça, porque eu achei que ficou esquisito. Deixa eu te dizer só uma coisa antes de justificar isso. Não tem pé nem cabeça, na literatura pode tudo. Tá, porque eu achei não tem verdade absoluta. A sua verdade sem pé nem cabeça pode ser a história sem pé nem cabeça maravilhosa, entendeu? Olha só para contextualizar, esse quadrinho aqui que eu ganhei. Aí, no outro texto, eu selecionei uma frase que foi o sentimento quando eu recebi esse quadro. Oxum veio me visitar. E aí eu vi a notícia e compus um outro texto, que ficou assim: Oxum Oxum visitou a Preta Gil, assim como ela me visitou quando uma amiga me presenteou com um quadro que era um presente do Dia das Mães, apesar de eu não ser mãe. Preta Gil publicou uma notícia num site falando que se curou do coronavírus e postou uma foto dela quando criança, falando do desejo de ser protegida, e pediu proteção à Mãe Oxum e à Nossa Senhora de Aparecida, duas mulheres, duas entidades, duas santas que eu tenho muita fé.
Olha que crônica maravilhosa, minha gente. Olha, sem pé nem cabeça. Imagina se tivesse com pé e cabeça. Porque ela pegou o artifício da notícia, falou com as palavras dela algo que aconteceu, que saiu na mídia, sobre Preta Gil. Já fica com essa coisa bem contemporânea de falar da fé dela, da fé do outro, que é de uma pessoa famosa. E trazer, ressignificar, essa palavra tá foda, né? Bem usada já. E colocar ainda o objeto do exercício, do primeiro exercício. Ou seja, fazer esse mix, entender esse Paulo, tá começando a entender como era para fluir o exercício. Você pode fazer isso depois sem problemas. E se quiser compartilhar comigo, você me manda e a gente conversa, tá? Porque não vai dar tempo para ler todos, mas eu queria que alguém falasse mais. Eu vou ler alguns também que tá no bate-papo. E vocês perceberem que uma história pode surgir de qualquer lugar. Não tem essa de dizer, eu não tô com cabeça, eu tô travada. Travada, a pessoa às vezes fica assim. Mas história pode surgir de qualquer lugar. Seja de uma notícia de jornal, como a gente acabou de fazer. Seja de um objeto, como a gente acabou de fazer. Seja de uma mesa de bar que a gente escuta uma frase que alguém diz. E dizer, gente, essa frase na boca de um personagem. Eu vou anotar. Por isso que eu ando com caderno e papel. E se eu não tiver com caderno e papel, o bloco de nota do celular, sempre. Porque é uma frase que você escuta assim, a menina dizendo, ué, rapariga, tu deixa meu macho, vice? Que você escuta na rua, pode ser a frase que vai abrir um conto, que vai abrir uma história, que vai abrir uma narrativa. Um quadro na parede. Você parar assim e dizer, eu tenho esses quadros na parede, eu vou parar para ver como é que ele me afeta. Então eu vou escrever a partir desse quadro. Eu vou escrever a partir do quadro, eu vou escrever a partir da maneira que o porteiro dá bom dia. É uma coisa característica, sei lá, de repente. Ou seja, história pode surgir de todo canto. Então não tem essa de dizer, não sei por onde começar. Tem como começar, sempre. Alguém gostaria de ler mais e contar dessa experiência? Posso falar, se quiser. Quem? Posso falar, se quiser. Quem? Fala, Vera. Porque às vezes não aparece a imagem na hora. O meu objeto era o meu celular, tá? Uhum. E eu peguei uma frase que eu tinha escrito da primeira redação, que tinha escrito, lembro da época dos orelhões. Peguei essa frase. Aí joguei isso no Google, aí saiu umas notícias muito loucas lá. Saiu umas coisas nada a ver, muito doida. E saiu uma coisa interessante que era uma cobertura de Imola, da época do acidente do Ayrton Senna, quando ele morreu, os repórteres que estavam lá, né, trabalhando. E aí eu comecei um texto, né, escrevi lá, sei lá, comecei com a tal da frase, lembro da época dos orelhões, né? Aí coloquei, a própria atividade jornalística muitas vezes era realizada através desse velho equipamento, o que muito dificultava a atividade. Carlos Costa, jornalista da Rádio Globo na época, conta como foi difícil a transmissão do acidente de San Marino em 94, onde faleceu Ayrton Senna. Ele foi chamado para ver o corpo do piloto e teve que relatar para a equipe do jornal. Quer dizer, eu não pude terminar porque não deu tempo. Mas entendi. Ele, na verdade, o que ele fez? Ele tinha um celular de roaming internacional, mas que não funcionou. Aí ele teve que fazer através de um telefone público. Aí a palavra aparecia, era orelhão, né? E ele relatou, ele entrevistou, ele fez uma repercussão. Ele ouviu outras pessoas falando sobre o acidente, entrevistou o Galvão Bueno, entrevistou umas outras pessoas. Sim. Mas não deu você tempo. Vê, mas depois você termina, não tem problema nenhum. Mas o legal são essas conexões que você aparentemente sem pé nem cabeça, do mix dos exercícios que a gente fez, o quanto pode nascer história, né? Quantas histórias são possíveis, né? Histórias até interessantes, tipo essa nostalgia do orelhão. Qual foi o ano? Faz anos que eu não toco no orelhão, não vejo o orelhão. Será que existem ainda? Será que funciona? Não, então, ou seja, já pode nascer uma crônica a partir disso. Olha, as duas outras notícias eram completamente diferentes uma da outra. Uma era falando que em Ribeirão Preto ainda existe orelhão e que tem mais de 900 e poucos orelhões. Eu falei, nossa, pensei que nem existisse mais. E a outra notícia
saiu uma notícia que o César Filho chorou ao ver o presunto. Olha que coisa doida. Presunto de comer mesmo, porque ele viu um pote cheio de fichas de telefone e lembrou da época da infância dele. Quer dizer... Não! Eu vou, gente... Passou de defunto para presunto de comer mesmo, né? Muito e dá uma ótima relação para fazer um texto também. Nossa, eu vou ler, loucura, geral. Eu vou ler alguns aqui do Oi. O meu é bem curto. Eu escolhi minha máquina e o objeto. Certo. E daí eu escrevi um texto falando como ela chegou até a minha mão e para quê. E faz muitos anos que eu tenho ela, né? Mais do que uns 15 anos. E daí a última frase, assim, a frase que eu escolhi foi: pensei até em vender, mas depois de pensar, descobri que tem coisas que não têm valor, não tem preço. Certo. Aí daí eu pensei em vender, mas depois de pensar, descobri que tem coisas que não têm preço. E daí eu joguei no Google e uma das primeiras notícias foi de um artista que ele fez um acervo das obras dele para ajudar na pandemia as famílias, né? E daí eu completei, né? Eu deixei essa frase e botei assim: pensei em vender, mas depois de pensar... Não, pensei em vender, mas depois descobri que tem coisas que não têm preço. O acervo melhor está na memória. Ótimo. Sim, você pegou. Um acervo e a coisa... eu coloquei aqui, depois que eu fiz vários... Depois dessa pandemia, reforça que o maior acervo está na memória, entendeu? Bonito eu peguei isso. Pandemia e o acervo. Muito bonito. Rapidinho, deixa eu ler alguns. Tu quer ler, Verônica? Lê. Diz. Teu objeto. Lembra teu objeto e a frase. Eu gostei tanto da experiência, vai ser rapidinho, gente, eu prometo. É assim, meu objeto é minha poltrona e a frase que eu escolhi do texto anterior foi: parece que está feliz porque se reformulou, mas continua a mesma por essência e memória. E aí eu escolhi a palavra memória para jogar no Google. Quando eu joguei no Google, saiu uma notícia sobre como os games ajudam a melhorar a memória do ser humano. E tava falando, aí eu li um pouquinho como você sugeriu, e tava falando sobre neuroplasticidade e como hoje já se descobriu que nós podemos ficar mais inteligentes, não necessariamente ser uma curva e tal. E aí eu resolvi continuar o texto, porque era uma opção também, né? Então, coloquei que continua a mesma por essência e memória, coloquei, eita, igual a mim. Bem que os cientistas agora estudam a plasticidade do cérebro. Talvez eu me pareça mais com a poltrona do que eu imaginava. Nós transformamos, vestimos pele nova. A dela mais esticadinha, a minha mais enrugada. Mas as duas cumprindo missões, não é? Coloquei assim. Adorei. Olha, cara. Eu tô segurando o queixo. Que lindo. Muito bom, muito lindo. Então você vê que conexões mil que você pode fazer com um objeto, inclusive, né? Você dá vida a esse objeto. Esse objeto tem vida. E você comparar a sua pele do estofado, que tá puído, que não sei o quê, quantas pessoas já sentaram por ali. Mil possibilidades, né? Inclusive botar voz, botar fala na boca do objeto também, que eu adoro fazer isso. Em outro momento eu compartilho com vocês. Deixa eu dar uma lida aqui em alguns Cleiton, deixa eu ler o meu, que eu gostei muito também. Deixa eu ler primeiro esse do bate-papo e volto para você. Deixa eu ler alguns aqui dos tímidos que não conseguem falar aqui na câmera. Cadê? Raquel, eu não sei se eu estou dizendo o nome dele ou dela, Raquel Giacomo. Alguém me diz, você, Raquel? É Raquel que diz? Integração. Entre pessoas, de repente, você está só no bar, tímido, deslocado, mas depois de 2 Budweiser, a integração entre pessoas ao seu redor, pessoas que você nunca viu, começa a acontecer. Os bartenders e garçons são imigrantes, de diversos países, diversas culturas, mas que têm em comum a paixão pela nossa Budweiser. Após toda a angústia em se adaptar em um país de língua estrangeira, comidas e lugares que não te identificam,
percebem que o que tem em comum é o que fará a diferença. Gente, isso dá para ser um roteiro, um comercial da Budweiser, maravilhoso. Tem um de Regiane. Minha matéria é essa, Português do Brasil. Sobre Ney Matogrosso, e ela escreveu: cada um dos objetos que carrega uma história. Fui construindo a minha vida, colecionando coisas. Só não gosto muito de roupa. Não é meu hábito ficar com tanta roupa em cima. Gosto de leveza, da leveza. Quanto menos coisas penduradas, melhor. Olha isso. Hannah, entardecia e a janela à sua frente o fazia pensar. Será que o homem foi mesmo à lua? Apagou as luzes para ver melhor as estrelas. Quem sabe a sorte lhe traria um disco voador. Disco voadores são estrelas que andam. E eu me arrepiei! Que lindo, que poético! O objeto era um capideiro. A manchete está entre aspas. Lucas, o objeto da vitrola, manchete, caderno de recordações de 1969, fez Maria Antônia buscar os amigos que assinavam dedicatória nas redes sociais. Aí ele diz, o texto de Lucas sobre isso. Lembro bem do verão de 69. O nosso grupo do terceiro ano era tão unido. Tenho saudade das tardes que demoravam a escurecer na praia de Boa Viagem. Os cigarros e bebidas baratas que reuniam as cabeças mais pensantes da sala. E como esquecer da vitrola do pai de Amanda? Foi ali que conheci praticamente todos os sons que fazem a minha cabeça até hoje. Visito essa época todas as vezes que coloco um disco para tocar na minha vitrola. Que lindo! Lindo! Amém. O trecho de Omar, tirado da notícia, não é o status que causa orgulho. Não é apenas a homenagem que traz alegria. É saber agora que isso pode me reacender palavras próprias engavetadas que estavam fim do tempo. Mariana, objeto vaso azul, manchete, momento mais diário, arquiteta da dica de decoração afetiva do G-Show. Quando digo que objetos são mais que uma decoração, quero afirmar que elas resgatam memórias com suas formas, cores e até aromas, criando um conceito afetivo. Elas revelam sentimentos e fazem com que aquele cantinho se torne especial. E você vê que também tem alguns textos que eu estou lendo que dá para continuar, né? Claro que eu dei um tempo muito rápido, de 4 minutos, que nem lascando, né? A gente pode voltar para esse texto, a gente pode reelaborar, pode fazer, pode continuar. O de Isaías, o link da manchete, Tribunal do Interior, Campo Mourão, Sérgio Kfouri não queria correntes, queria liberdade. Sérgio Kfouri não queria correntes, queria liberdade. Foi esse o sentimento que ele sentiu ao colocar os olhos naquela pintura. O sentimento que ele já trazia ao sair do mar se misturou com aqueles olhos que o encaravam. Forte, né, para personagem também. A Alisson, gostaria de compartilhar o teu, né? Então, eu coloquei a frase, o fio verde azulado me constrange, aí apareceu uma notícia sobre daltonismo. Aí eu também escolhi a opção de terminar o texto, né? Aí eu peguei a última frase anterior e continuei. A linha verde azulada é mistério. Para mim, uma caixinha lilás ou azul marinho, ou cor de burro quando foge, é exatamente a mesma coisa. Eu sempre ouvi que sentia diferente. Era daltônico do coração. Que bonito, gente. E trazer esse tema também, né? Bonito, poético. Alguém gostaria mais de compartilhar? Estou chegando no fim. Eu ainda não falei. Quem? Cauê. Cauê. Agora, tô te vendo. Fala, Cauê. Eu escolhi uma matéria que o título dela é Descubra se você sofre com a síndrome da supermulher. E aí, o trecho que eu tirei do meu texto tinha sido... Eita, eu esqueci, ó. Não, aqui. Flui como um sol que rompe a madrugada. E a partir disso apareceu essa notícia. O texto que eu escrevi está inacabado, então eu vou ler só o primeiro parágrafo, que é curtinho. Tá bom. Ei, calma, espera. Tá tudo bem. Inclusive se não estiver tudo bem. Você é várias em uma só e ao mesmo tempo, com todas as opressões diárias, consegue manter esse espírito guerreiro e ao mesmo tempo acalentador.
Massa. E aí a gente também, claro que é pouco tempo de a gente destrinchar alguma coisa de estrutura mesmo na narrativa, né? Possibilidades, por exemplo, esse texto de Cauê poderia ser tanto um pensamento do personagem, né? Isso poderia estar acontecendo na cabeça dele, como se a gente estivesse lendo a história, poderia ser o pensamento da história. Ou também, se ele quisesse, poderia ser o diálogo, tá? Com cara também de alguém que está conversando com alguém, né? Por mais filosófico, o que seja. Para a gente se atentar também que alguma coisa que a gente escreve, a gente pode ser a fala do personagem. Sim. Né? Alguém gostaria de compartilhar mais esse exercício e como foi? Posso falar? Quem? Que eu não estou aparecendo agora. Márcia, sim, por favor. O meu objeto era a imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? Que tem aqui na mesa do quarto da minha filha. E aí eu tinha escolhido a frase: toda vez que sento para usar o computador, parece que ela está olhando para mim e me guardando. E aí eu escolhi a palavra santa. E a notícia que veio assim, foi muito legal. Foi uma reportagem com um compositor chamado Roberto Didio, falando sobre a partida, a morte do Aldir Blanc. Sim. E aí o repórter na matéria, ele escreve, ele reproduz um texto que o Roberto escreveu um texto de despedida que o Roberto escreveu no Instagram. Né? E aí ele fala, a santa permite, no íntimo taciturno do confinamento, que cada um de nós se despeça à sua maneira. E a questão da santa, para mim, né, que na verdade eu comecei a escrever, mas eu não terminei, é que eu estou aqui no quarto da minha filha porque eu vim para cá, eu moro sozinha, né? Minha filha mora com os meus pais, e eu vim para cá por conta da questão do coronavírus. Sim. Né? Eu estava com um irmão internado, e depois meu pai foi internado. E então, quer dizer, eu olho para essa santa todo dia porque eu vim para cá, né? E o amigo, o Roberto, ele fala da santa como a música que se perdeu com a partida do Aldir Blanc. Então, para mim, tem um significado porque o meu pai partiu também. Né? Então, cada um se despede da maneira, né? A música faz com que cada um se despeça de uma maneira. Então, ficou meio que uma analogia, né? da santa, da música, né? Falando da despedida, e a santa da imagem aqui, que remete à despedida do meu pai também, porque eu estou na casa onde ele vivia e onde ele se despediu. Queres compartilhar o textinho? Na verdade, ficou muito... vamos lá. Além de parecer estar olhando para mim e me guardando, a santa, o texto sobre o Roberto Didio me tocou quando ele fala que a santa, que é a música, pode... Peraí, esqueci a frase. Que a santa, que é a música, permite, no confinamento, que cada um de nós se despeça à sua maneira. A minha santa, a santa que está perto de mim, aqui na casa, no quarto da minha filha, é uma forma de eu ter me despedido do meu pai durante esse confinamento, por conta da pandemia. É mais ou menos isso. Eu fiz um rascunho, na verdade. Que bonito, Márcia. Que bonito. Que forma de homenagem também, né? A literatura é possível fazer também isso, né? Claro, lógico. Eu vou melhorar esse texto. Faça, e se quiser me mostrar depois, eu fico feliz. Deixa eu voltar para a telinha. Alguém gostaria de falar mais? A gente está bem estourando. Eu vou voltar para a minha tela rapidinho. A gente fez esse exercício do objeto, depois fez um mix com a busca do Google Notícias.
eu teria alguma coisa para a gente falar mais aqui, mas realmente o tempo é muito pouco. Teria outro exercício 3 e acabaria. Eu gostaria mesmo de ouvir, né, vocês um pouco nessa vivência que eu propus hoje para vocês, junto com o Clube de Realizadores. E eu aproveito também para convidá-los para o curso que eu vou dar em junho. Serão 4 domingos. É o curso completo de escrita criativa, né? O salto na folha em branco. O link de inscrições é esse que tem aí em cima, bit.ly/escrita-criativa-1, né? Serão 4 domingos de junho, das 14 às 16 horas, e a gente vai poder aprofundar cada detalhe desse, além de muitos outros exercícios, né, de escrita criativa, nesses domingos de confinamento, né? Esse curso eu já venho dando, eu dou pessoalmente, né? E apareceu essa oportunidade de sobrevivência também, porque era a única forma de grana que eu estava recebendo. Eu estava dando esses cursos. A turma que eu tinha em março já foi cancelada porque não poderia se aglomerar gente. E aí eu fiz o curso com a Verônica, né? Todo mundo me pedia um curso online, gente de fora para fazer curso online, e eu sempre ficava muito resistente à tecnologia. E aí o confinamento faz isso com a gente, os boletos que continuam chegando faz isso com a gente, né? Eu fiz um curso de como fazer um curso na internet, de como colocar um curso no ar, e esse curso está todo montado, assessorado por Verônica, eu agradeço demais, e eu dei essa aula para dar esse sabor, esse cheirinho, né? A gente molhar os pés na água da literatura, mas que quem tiver interesse, se puder, eu vou facilitá-lo nesses domingos de junho. Então, quem tiver interesse, já pega o link aí, por aí, se organiza. Mas eu gostaria de ouvir vocês sobre hoje, sobre o que a gente viveu hoje, né? Quero ouvir quem puder falar, quem puder dizer alguma coisa, eu vou ficar muito feliz. Peraí, pessoal, eu só queria colocar aqui que o link que o Cleiton colocou não é o que está levando direto para a página de vendas. Mas depois eu vou conversar com ele logo que a gente terminar aqui e eu vou passar no grupo o link certo para vocês. Então é só para garantir que todos vocês estão lá naquele grupo do WhatsApp para que eu fico enviando os links das palestras, correto? Tem um único grupo silencioso no WhatsApp, que é a forma de vocês receberem os links. Então, lá eu vou deixar o link certinho para compra do curso do Cleiton. Vai começar no 1º domingo de junho e garantem as suas vagas. E só são 15 vagas, gente. Só são 15 vagas porque é uma forma que eu encontrei de a gente aproveitar ao máximo esses encontros. São 2 horas por domingo, são 8 horas no total. E eu não queria que fosse um curso com 20, 30, 40 pessoas, porque eu acho que se perde esse momento de a gente compartilhar, a gente vai fazer muito exercício, a gente vai trocar, debater. E aí eu queria fechar em 15 pessoas. Pois é, tá? Olha, hoje a gente chegou a 43 participantes. Estamos em 26 agora. E todo mundo ficou muito empolgado para falar, para curtir esse exercício. Então, realmente são 15 pessoas. Aproveitem, a gente vai passar o link correto, certinho, e façam a sua inscrição, porque com 15 pessoas dá para trabalhar bastante com o Cleiton, e depois desses 4 encontros, certamente vocês vão sair com uma escrita realmente mais criativa e inspiradora. Certo, Cleiton? Certo, eu aguardo que alguém pode falar também, dar algum feedback de hoje, como é que foi a primeira vez que estou fazendo pela internet. Eu queria falar, Cleiton, uma coisa muito legal. Você sabe que eu fiz colegial tradutor e intérprete, né? E a gente fazia muito simulação de textos literários, sabe? Uma hora era texto romantista, depois uma hora sertanejo, como é que se diz? Sertanejo é a música, o estilismo o estilo linguístico é outro, né? Agora me fugiu. E aí a gente fazia vários exercícios assim. E aí esse exercício com você de voltar, me deu um estalo, falando, nossa, é verdade, né?
A gente pode tirar a imaginação de qualquer coisa. Como a gente fica, às vezes, bitolado num tipo de texto que a gente está há tantos anos escrevendo, né? Um texto, às vezes, mais... Eu escrevo texto técnico, né? De release, essas coisas, né? Muito de engenharia, de software, de informática, essas coisas e tal. E você vai ficando frio, né? E aí, de repente, você vê e misturar com o Google, que te traz uma notícia aleatória, né? A imaginação da gente pode viajar, né? São ideias que a gente, às vezes, nem passa pela cabeça de fazer essas misturas, né? Você vê como a gente vai ficando, né, engessado, né? E como é bacana essa coisa de soltar, né? E aí, às vezes, a gente fala assim, não, mas meu texto não ficou legal, dá vontade de fazer outro, entendeu? Dá vontade de refazer essa experiência com outro texto. É bem bacana. Adorei, foi muito legal. Parabéns. Obrigado. Foi um aperitivo muito bom. Obrigado. Aqui, Catiane, eu acho que abre esse leque assim da criatividade, de você ter um olhar assim para tudo. E quem conhece Clayton sabe que ele é assim, né? Eu digo que ele tira leite de pedra. Tudo que ele vê é uma história. Não fica só, é incrível. Desde que eu conheci, eu fico abestalhada como a gente pode estar num lugar que não tem nada. Ele olha para uma parede e ele inventa. Eu digo, não. E assim, é essa possibilidade de olhar mais profundo, né? De abrir realmente a expansão, né? É uma forma de expandir a consciência mesmo. Treinar. Adorei, Clayton. Gratidão. Obrigado, meu bem. Clayton, Oi, essa frase, não se julgue, apenas se jogue, é sua? Eu não sei se já é minha, se foi alguma coisa já inconsciente, mas quando eu estava montando meus cursos, eu coloquei na hora do exercício, mas não sei se é minha, não. Adorei. Eu achei muito legal, e sobre até que a Catiane estava falando agora, eu trabalhei muitos anos em jornal. Então, o repórter ele tem esse olhar, né, tipo o escritor, de olhar para tudo, e tudo pode dar história. Para o repórter, tudo pode virar pauta, tudo pode virar uma matéria, né? Então, o meu desejo é conseguir transferir, não sei se a palavra é essa, esse olhar jornalístico, né, para um olhar literário, né? Então, vou ver se eu consigo aí. Vou fazer seu curso com certeza. Obrigado. Vai ser maravilhoso. Você vai escrever, sim, o texto sem ser jornalístico. O texto ficcional. Já está escrevendo. Oi, Regina. De cabeça para baixo, né? Sei lá. Muito legal, parabéns. Espero que você cresça muito mais ainda. E é um objeto, um produto que realmente nos leva a uma imaginação, a uma criatividade que a gente sempre precisa exercitar, né? Então, muito legal mesmo, gostei bastante, viu? Obrigado, Regina. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? A gente vai finalizando. Cri. Gente, Obrigada, mas só que esse horário de domingo, 2 da tarde, é muito ruim, né, gente? 2 da tarde, hora do almoço de domingo. 2 às 16. Podia ser das 16 às 18. Mas as aulas ficam gravadas. Quem for almoçar tarde no domingo, a aula fica gravada. Mas eu achei que era para testar. Eu queria testar o domingo mesmo, esse horário, sabe? Porque o sábado, por mais que ele esteja confinado, o sábado é meio assim, você quer tomar um vinho. O domingo também é bom, só para mim, evidentemente, do meu hábito, às 2 da tarde é um horário. Tá começando a almoçar, né? Entendi. Mas numa próxima turma eu posso pensar nessa possibilidade de fazer um mais adiante. Das 16 às 18. A segunda turma vai ser das 16 às 18, só para você participar. Então tá fechado.
Meu e-mail, se alguém quiser anotar, o meu Instagram é @CleitonCabral, CLEYTON, Cleiton Cabral, tudo junto. E meu e-mail é a palavra comunicador, com 2 Cs, ccomunicador@gmail.com. Qualquer dúvida, saber quando vai abrir uma outra turma, se você não puder fazer essa, ou enviar, se quiser compartilhar o exercício de hoje, depois de reformulado, depois de reescrito, também teria o maior prazer de ler, de responder, tá? Obrigado a todos que pararam um tempinho para essa vivência. Agradeço demais a Verônica Machado. É isso, gente. O link do curso tá aí, Verônica colocou. Verônica mas também é 10, viu? É 1000, Verônica. Não é? Pessoal, o link do curso que eu coloquei aqui é o que leva direto para o Nutrô. Então, eu vou fazer o seguinte, repito, lá no grupo de inscrição do WhatsApp, eu vou deixar o link correto para a compra do curso do Cleiton, tá bom? Vai acontecer no primeiro final de semana de junho. Agradecer a todos, muito obrigado, os que eu não conhecia, os que eu já conhecia. E um beijo, a gente vai se falando, tá bom? Beijos. Tchau, tchau, beijo, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.